Bem-vindo ao nosso canal. É maravilhoso estar com você. O presidente russo Vladimir Putin concedeu uma coletiva após o seu anúncio de fim de ano para os jornalistas que fizeram várias perguntas a seguir. Perguntado se Putin estaria disposto a compromissos sobre a Ucrânia em negociações com Trump, o presidente russo Vladimir Putin disse que estava disposto a fazer negociações sobre a Ucrânia, mas disse que as forças russas estavam em uma posição forte. Putin disse que as forças armadas estavam avançando para alcançar seus objetivos na Ucrânia. Ele também disse que sempre dissemos que estávamos prontos para negociações e compromissos. Em breve, aqueles ucranianos que querem lutar ficarão sem recursos. Na minha opinião, em breve, não restará ninguém que queira lutar. E estamos prontos. Mas o outro lado precisa estar pronto para negociações e compromissos. Ele disse durante uma sessão de perguntas e respostas após seu discurso principal. Ele foi perguntado se estaria disposto a se encontrar com Trump, que será empossado em 20 de janeiro de 2025. Putin disse que não falava com Trump há vários anos, mas estaria feliz em se encontrar com ele. Se nos encontrarmos com o Sr. Trump, teremos coisas a discutir, disse o líder russo, adicionando que Moscou estava em uma posição forte de negociação. A Rússia se tornou muito mais forte nos últimos 2 ou 3 anos, porque a Rússia se tornou verdadeiramente um país soberano. Estamos nos mantendo firmes em termos de economia. Estamos fortalecendo nosso potencial defensivo e nossa capacidade militar, que agora é a mais forte do mundo. Durante a campanha eleitoral, Trump disse que acreditava que poderia acabar com a guerra na Ucrânia rapidamente. Putin disse que no passado estava aberto a discutir um acordo de cessar-fogo com Trump, mas que ele não faria concessões territoriais e que a Ucrânia deve abandonar os planos de entrar na OTAN. Durante a sessão de perguntas e respostas de quinta-feira, Putin foi questionado sobre o novo míssil hipersônico balístico da Rússia, chamado Onirik, que Moscou usou pela primeira vez em 22 de novembro para atacar a Ucrânia. Putin zombou das alegações de que poderia ser interceptado pelas defesas aéreas da OTAN e desafiou o Ocidente com uma tecnologia avançada. E se poderiam proteger um alvo escolhido com antecedência na Ucrânia. Deixe-o selecionar um alvo, possivelmente em Kiev, e colocar seus ativos de defesa aérea lá e iremos atingi-lo com Orenik. Vamos ver o que acontece. Ele disse que a Rússia fez ganhos territoriais significativos no leste da Ucrânia nos últimos meses e está próxima de tomar Pokrovsk, um importante centro rodoviário e ferroviário. Putin disse que era difícil e inútil adivinhar o que está por vir. Estamos avançando para resolver nossas tarefas principais, o que delineamos no início da operação militar especial. Putin disse que a Rússia sofreu um revés esta semana, quando o chefe das Forças de Defesa Biológica e Química, Tenente-General Igor Kirillov, foi morto por uma bomba de scooter plantada do lado de fora de seu prédio em Moscou. Kirillov cometeu um grande erro. Putin, fazendo seus primeiros comentários sobre o ataque à bomba de terça-feira, disse que permitir que Kirillov fosse morto foi um grande erro das agências de segurança da Rússia, que eles precisavam aprender com isso e melhorar. O líder russo também foi questionado sobre a Síria, onde o aliado próximo do Kremlin, Bashar al-Assad, foi recentemente destituído como presidente sírio e forçado a procurar refúgio em Moscou com sua família. Putin negou que isso foi um revés ou que fez a Rússia parecer fraca, dizendo que havia alcançado seu objetivo de destruir grupos terroristas na Síria. Putin disse que os grupos rebeldes que lutavam contra o Assad haviam mudado e que o Ocidente estava entrando em contato com eles. Isso significa que os nossos objetivos foram alcançados. Putin disse que a Rússia havia feito propostas aos novos governantes da Síria sobre as 2 bases militares do Kremlin e que era errado dizer que a influência de Moscou no Oriente Médio havia terminado. Finalizando, o presidente russo disse que planejava falar com Assad e os novos governantes sírios sobre o destino do jornalista americano desaparecido Austin Tice para tentar encontrá-lo. Inscreva-se para continuar recebendo informações atuais valiosas. Até o nosso próximo vídeo.